Você já percebeu como é quase impossível encontrar silêncio hoje em dia? Mesmo quando tudo ao redor parece calmo, existe um barulho que continua. O barulho da mente. Pensamentos que não param, vozes internas que te cobram, lembranças que te perseguem, planos que te pressionam. Parece que o silêncio se tornou um lugar perigoso, não é? A maioria das pessoas foge dele, como se houvesse algo errado em estar quieto demais. Mas o que poucos entendem é que o silêncio não é vazio. O silêncio é revelação. O silêncio mostra o que o barulho tenta esconder. Vivemos cercados por ruídos, notificações, opiniões, comparações, promessas de sucesso. E no meio de tudo isso, perdemos o som mais importante de todos, o da nossa própria essência. É por isso que tanta gente se sente perdida, ansiosa, desconectada, porque quanto mais barulho há lá fora, mais difícil fica ouvir o que existe aqui dentro. A verdade é que o barulho serve a um propósito: distrair. Ele distrai da dor, da dúvida, da solidão, do medo de encarar o que realmente está acontecendo dentro da gente. Mas o silêncio não distrai, ele revela. E por isso é tão incômodo. Porque quando o som se apaga, o que sobra são as vozes internas que você tentou calar por anos. O silêncio te obriga a escutar o que você não quer ouvir, o ressentimento que nunca foi curado, a saudade que você disfarçou com rotina, a tristeza que você mascara com sorrisos. No silêncio, tudo o que estava reprimido ganha forma. É por isso que muita gente prefere o barulho, porque o barulho anestesia. Mas existe um ponto em que o barulho deixa de proteger e começa a destruir. Ele te mantém ocupado, mas não em paz. Você trabalha o tempo todo, rola a tela sem parar, conversa sem escutar, corre sem destino. Tudo para não sentir. Tudo para não encarar o vazio que o silêncio revelaria. Só que o preço é alto, porque o barulho te impede de se ouvir. E quem não se ouve, vive à deriva, guiado pelas expectativas dos outros, pelos medos dos outros, pelos sonhos dos outros. E talvez seja por isso que, quando finalmente há silêncio, vem aquele desconforto, aquela sensação de que algo está errado. Mas não está. É apenas o que estava guardado querendo ser visto. A mente começa a gritar quando o mundo se cala. Ela tenta te puxar de volta para o ruído, porque o silêncio é o começo da transformação. E transformação dá medo, porque no silêncio não há distração, há espelho. Pense em quantas vezes você encheu seus dias de tarefas só para não pensar em algo. Quantas vezes você se cercou de pessoas, músicas, séries, redes sociais, apenas para não precisar ficar sozinho com seus pensamentos. E ainda assim, quando deita a cabeça no travesseiro, tudo volta. As vozes, as lembranças, as culpas, os e se. Você percebe que o barulho nunca calou nada, só adiou o momento de escutar. O silêncio é como uma casa antiga e escura. No começo, você tem medo de entrar. Mas quando acende a luz, percebe que nada ali era assustador. Só estava esquecido. No silêncio, você descobre partes suas que o barulho sufocou. Descobre vontades que ficaram em segundo plano, dores que pedem atenção, sonhos que você desistiu de ouvir. E é nesse encontro com o que é real que nasce a cura. Mas o mundo moderno tem medo de pessoas silenciosas, pessoas que não reagem, que não opinam o tempo todo, que preferem sentir em vez de falar. Porque o silêncio é subversivo. Ele quebra o ciclo do caos. Ele faz você sair da frequência da multidão e voltar para o centro. E quando você está no centro, ninguém mais te controla. O barulho, por outro lado, é controle, é excesso de informação, de estímulo, de distração. Ele não quer que você pense, quer que você consuma. E enquanto você se ocupa com o interno adoece. Quantas pessoas vivem esgotadas não porque fazem demais, mas porque pensam demais? Porque carregam dentro da cabeça o ruído do mundo inteiro. E o silêncio é a única forma de se desligar disso. Mas o silêncio não é apenas ausência de som. É presença total. É o instante em que o tempo desacelera
e você se percebe respirando. É quando o preciso fazer se transforma em posso simplesmente ser. É quando o coração finalmente tem espaço para falar, e ele fala em sussurros. Por isso você precisa de silêncio para ouvir. Algumas pessoas só conseguem ouvir o coração depois que a vida grita. Quando perdem algo, quando alguém vai embora, quando a rotina quebra. E é nesse vazio que o silêncio entra, não como castigo, mas como convite. O convite para se escutar de novo, para lembrar quem você é quando o mundo inteiro se cala. O silêncio te mostra verdades que o barulho esconde, que muitas das coisas que você persegue nem são suas, que você se esforça para caber em lugares que não te pertencem, que boa parte da sua pressa é medo de ficar sozinho com você mesmo. E é duro encarar isso, porque o silêncio não julga, mas também não mascara. Ele mostra o que é, e o que é, às vezes, dói. Mas a dor que o silêncio traz é diferente. Ela não destrói, ela purifica. Ela te obriga a olhar para dentro e reorganizar o que ficou bagunçado. No barulho, você reage. No silêncio, você compreende. E quando compreende, se liberta. E talvez essa seja a parte mais bonita do silêncio. Ele não responde imediatamente, mas responde sempre. Às vezes você fica dias sem entender o que está sentindo e, de repente, em um momento quieto, a resposta aparece. É uma lembrança, uma ideia, uma sensação de clareza. E você percebe que o silêncio fala, só que numa linguagem que a mente barulhenta não entende. A verdade é que o silêncio é a voz da alma, mas para ouvi-la é preciso paciência, é preciso suportar o desconforto inicial de ficar consigo mesmo, porque no começo o silêncio parece pesado, sufocante. Depois ele se torna leve, acolhedor. E quando você se acostuma a ouvir sem ruído, começa a perceber o mundo de um jeito diferente. As cores parecem mais vivas, as conversas mais profundas, as escolhas mais conscientes. O barulho te afasta da vida. O silêncio te devolve para ela. Mas como encontrar silêncio num mundo que nunca dorme? Não é sobre fugir do mundo. É sobre criar pausas dentro dele. Pode ser no banho, numa caminhada, antes de dormir, ao amanhecer. Momentos em que você desliga o externo e se conecta com o interno, onde você não precisa ser ninguém, nem provar nada, onde basta estar. E nesses momentos você começa a perceber o quanto o barulho distorceu sua percepção. O quanto você acreditou que felicidade era movimento, quando às vezes ela mora na quietude. Que amor era barulho, quando às vezes ele é silêncio que acolhe. Que sucesso era velocidade, quando às vezes é pausa e direção. A mente barulhenta te convence de que parar é perder tempo. Mas o silêncio é o lugar onde o tempo se dissolve. É onde você entende o que realmente importa, porque quando tudo para, você vê com clareza o que te move e o que te consome. E talvez você perceba que muito do que te tira a paz é ruído disfarçado, de urgência. Que muitas das vozes que te guiam não são suas, são ecos de expectativas que você absorveu. O silêncio limpa esses ecos. Ele te devolve a própria voz. Mas existe um momento em que o silêncio se transforma em espelho profundo. E ali você enxerga quem realmente é, sem máscaras, sem filtros, sem desculpas. E ver a si mesmo pode ser assustador, porque o barulho te fazia acreditar que você era a soma do que faz, do que tem, do que mostra. Mas o silêncio revela o que está por trás. Disso, o ser. E o ser é simples. É o olhar, o respiro, a presença. O ser não precisa se justificar. Ele só precisa existir. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando encontrar paz fora, quando a paz sempre esteve nesse espaço interno de silêncio. Mas o caminho até lá exige coragem. Coragem para parar, mesmo quando o mundo diz que é perda de tempo. Coragem para escutar o que o coração sussurra, mesmo quando a mente grita o contrário. E essa coragem começa em pequenos gestos. Em desligar o celular por alguns minutos.
em não responder imediatamente, em caminhar sem fones, sem pressa, só sentindo o vento, em aprender a observar o próprio pensamento sem se identificar com ele. Cada pequeno momento de silêncio é uma janela para o seu centro, e quanto mais você olha por essa janela, mais percebe que o barulho nunca foi essencial. Você não precisa fugir do barulho do mundo, só precisa não deixar que ele te domine, porque quando você aprende a se manter em silêncio por dentro, mesmo no meio do caos, nada mais te desequilibra. E se você sente que perdeu o contato com esse silêncio, tudo bem. Ele não foi embora, ele só ficou encoberto pelo excesso de ruído. Mas basta uma escolha consciente para reencontrá-lo. Uma respiração profunda. Um instante de presença. O silêncio revela o que o barulho tenta esconder. Quem você é de verdade. Se essas palavras fizeram sentido para você, se em algum momento o que eu disse tocou algo aí dentro, deixe um comentário me contando como o silêncio se manifesta na sua vida. Quero saber se você tem conseguido encontrá-lo ou se o barulho ainda te domina, e se essa reflexão te fez bem, se ela trouxe um pouco de paz ou clareza, deixa o like. Isso ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas que talvez estejam precisando de um pouco de silêncio também. E se você quer continuar essa jornada de autoconhecimento, se inscreva no canal. Aqui, todos os dias, eu trago mensagens para te ajudar a se reconectar com o que é essencial, com aquilo que o barulho tenta fazer você esquecer. Agora, antes de sair, feche os olhos por um instante, respire fundo e sinta o silêncio entre uma respiração e outra. Esse pequeno intervalo, esse nada, é onde tudo começa.